Comissão parlamentar de inquérito que investiga o tráfico internacional de pessoas poderá vir para o Paraná. São João do Triunfo é a cidade escolhida para diligências e investigações. Ciclovias e ciclofaixas deverão ganhar mais cor e vida na capital paranaense. A intenção é incentivar quem pedala e não agride ao meio ambiente. Ministério Público quer manter médica suspeita de antecipação de mortes no Hospital Evangélico presa, nem que tenha que oferecer novas denúncias. O Paraná ainda está longe de se adequar à lei que garante a todos os cidadãos o direito a ter um defensor público. Boa tarde. Boa tarde. O deputado federal Fernando Francischini, do PEN, quer que a CPI que investiga o tráfico de pessoas no Brasil faça diligências no Paraná e em Santa Catarina. São João do Triunfo é um dos municípios suspeitos de irregularidades nos processos de adoção de crianças e adolescentes. O parlamentar pediu ainda que o Conselho Tutelar e o Ministério Público dos dois estados forneçam cópias de todos os documentos de adoção nos últimos 5 anos. Em Santa Catarina, o município na mira da CPI é Gaspar. Fernando Francischini é vice-presidente da CPI do tráfico de pessoas no Brasil. Ruas com ciclovias e ciclofaixas. Um sonho que parece distante, mas que deve se tornar realidade. Durante a campanha eleitoral, o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, do PDT, apresentou um projeto que tinha como meta 300 quilômetros de ciclovias, sendo 150 junto às canaletas. Projeto que deverá sair do papel, ao menos se depender do empenho dos vereadores da capital. Jorge Bernardi, vereador do PDT, já apresentou propostas nesse sentido na Câmara Municipal, no intuito de padronizar as vias públicas e até criar multas para os que descumprirem as leis. Eu tenho lutado para que Curitiba tenha uma lei regulamentando essa questão do uso da bicicleta. Você sabe que o Código Brasileiro de Trânsito, ele estabelece normas gerais, mas o município, na sua capacidade de complementar a legislação federal e estadual no que couber, ele pode fazer leis nesse sentido. Então, nós propusemos um projeto onde estabelece as ciclofaixas de acordo com a legislação federal, também toda uma política voltada às ciclovias, justamente para dar segurança às pessoas que usam a bicicleta como meio de lazer ou de transporte. Hoje, infelizmente, é uma temeridade, é um perigo você sair de bicicleta nas ruas de Curitiba. Aliás, há uma semana atrás, ali no bairro de Santa Cândida, um menino de 14 anos, o Bruno, ele foi atropelado por um Fusca e, infelizmente, veio a falecer. Nós fazermos um amplo debate na cidade de Curitiba, aperfeiçoá-lo, e nesse sentido o prefeito Gustavo Fruit, ele está empenhado, ele até num gesto simbólico no dia da sua posse, ele foi da Câmara até a prefeitura de bicicleta. Então, se em outros momentos este projeto acabou sendo arquivado lá pela Câmara, eu acredito que agora nós temos um ambiente favorável para que a gente possa aperfeiçoá-lo com a contribuição dos ciclistas, de todas as pessoas, e Curitiba sair na frente já com uma política para os ciclistas, que é uma das formas de mobilidade complementar às outras formas de mobilidade urbana que nós temos. Boa parte das normas, das regras que nós colocamos ali, estão no Código, porque nós não podemos entrar em contradição com o que diz o Código. Então, nesse sentido, evidentemente que a partir do momento em que a Prefeitura começar a fazer as ciclofaixas, os motoristas que hoje, infelizmente, boa parte deles não respeitam o ciclista, eles também passarão a ter um cuidado maior. O Ministério Público do Paraná quer que a médica acusada de antecipação de mortes na UTI do Hospital Evangélico responda processo na prisão. Para isso, nova denúncia já foi protocolada na Justiça, com a justificativa de que a médica era a chefe de uma suposta quadrilha e, desta forma, poderia influenciar nas investigações
coagindo testemunhas. Virgínia Soares de Souza ficou presa por 30 dias, mas teve liberdade concedida pela Justiça na semana passada. Acusada de induzir a morte de pacientes na UTI que chefiava, ela e mais 6 ex-funcionários do hospital respondem por homicídios duplamente qualificados. A situação dela é um pouco diferenciada, porque tudo girava em torno dela. Ela é acusada de ser a líder dessa quadrilha que pende a acusação. E, além disso, nós temos um número bastante expressivo de homicídios que se atribui a ela. Os prontuários, há registros que eram feitos por ela diretamente. Enfim, uma série de circunstâncias que agravam particularmente a situação dela. Caso o Tribunal do Júri não acate o pedido de prisão com base nas acusações que existem hoje contra a médica, o Ministério Público do Paraná já adiantou que vai entrar com um outro pedido de prisão, partindo de novas acusações. Pelo fato de que nós temos inúmeros outros casos que estão sendo levantados, inclusive feita uma sindicância médica a respeito de todo esse procedimento. O Ministério Público ele sempre fez essas acusações alicerçado em opiniões médicas bastante claras de que o procedimento empregado lá não era o adequado. Pois bem, visto nos prontuários desses pacientes que havia uma mesma forma de atuação, com aplicação de medicamentos conjugada com a supressão dos padrões respiratórios, nós temos a caracterização de homicídio. E não vai ter teoria de medicina intensivista que vai explicar a questão de estar materializada no prontuário. O advogado de defesa da médica, Elias Matar Assad, informou que Virgínia Soares de Souza está em casa e só tem mantido contato com familiares. A argumentação da defesa é a de que a médica é primária e não tem como influenciar nas investigações. Desta forma, não haveria motivos para que Virgínia fosse presa novamente. O vereador José Carlos Chicarelli, do PSDC, resolveu instalar câmeras de monitoramento no gabinete dele, na Câmara Municipal de Curitiba. A ideia, segundo o vereador, veio de programa de televisão que mostra a vida particular das pessoas em rede nacional. O acesso às imagens pode ser feito pelo site do parlamentar. Veja a seguir, criada há quase 2 anos, a Defensoria do Paraná não tem estrutura adequada para atendimento ao público. A Defensoria Pública do Paraná ainda não tem estrutura suficiente para atendimento ao público. Criada em 2011, a instituição deveria atender todas as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado. O Paraná tem apenas 10 defensores atuando na Defensoria Pública do Estado. O número representa apenas 1% do total de profissionais recomendados por um levantamento feito pela ANADEP, Associação Nacional dos Defensores, em parceria com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo estima que é necessário ao menos um defensor público para cada grupo de 10 mil pessoas com renda mensal de até 3 salários mínimos. Com isso, o número ideal seria de 834 profissionais atuando no Paraná. A obrigação de prestar esse atendimento é do Estado através da Defensoria Pública. Hoje, eles nos procuram aqui na matriz, a fila começa às vezes 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, já começa a formar a fila. Eles vêm com diversos tipos de problema. E muitas das vezes eles nos procuram para dirimir dúvidas. Aonde que eu vou, o que eu faço? Então, para isso, o setor de serviço social é competente para prestar esse tipo de informação. Fora isso, quem for atendido, quem quiser uma ação na área civil, por exemplo, o número hoje é reduzido de atendimento. Nós temos um número no máximo 10 por dia que nós atendemos, passa para o jurídico. O levantamento aponta ainda que o Estado está longe de cumprir o que prevê a legislação. Pela lei, teriam que ter pelo menos 582 defensores. O Paraná foi um dos últimos estados brasileiros a instituir a defensoria. Em maio deste ano, quando a Defensoria completa 2 anos no estado, 104 novos profissionais serão empossados. Com o acréscimo, o Paraná vai contar ainda com apenas 20% do que prevê a lei e 13% do recomendado pelo estudo da ANADEP.
A defensora-geral confirma que o número ainda não é suficiente, pois além de atender Curitiba, muitos desses novos defensores serão deslocados para atuar em outros municípios do estado. O concurso findou, nós vamos encaminhar 2 defensores para Londrina, com assessor jurídico, com estagiário, psicólogo e assistente social. É uma equipe para Londrina. Qual é o problema? Londrina, na comarca, ela é extensa, ela tem outros municípios que ela abrange. Então, o que acontece? A defensoria vai ter que ir até esse local, porque senão eles não vêm à capital buscar seu direito. Eles fazem a justiça deles com a própria mão ali. É isso que nós vamos evitar. E esse trabalho, enquanto não tiver aproximadamente 900 a 1.000 defensores, vai sempre ser defasado. O governo do Paraná nomeou 54 servidores para o quadro geral da ouvidoria. Outros 104 defensores devem tomar posse em maio. Situação das promoções irregulares da Assembleia Legislativa. Uma comissão já começou a investigar e constatou que muitos funcionários apresentaram diplomas falsos para avançar na carreira. O presidente não adianta números e nomes de servidores irregulares na Assembleia, mas são muitas as reclamações de funcionários que foram injustiçados no reenquadramento de 2006. O que nós temos recebido é reclamações de servidores que receberam enquadramentos indevidos. Qualquer outra conclusão antes dos estudos feitos por esta comissão e por nossos procuradores seria prematuro. Fala-se em devolução de dinheiro e até exoneração de funcionários, mas o presidente não confirma a informação. Prefere aguardar o relatório final da comissão. Só tem uma coisa que pode acontecer. Tudo vai estar dentro da lei. A comissão tem até junho para apresentar o resultado. Neste período, terá que ouvir e analisar documentações de mais de 500 servidores beneficiados com reenquadramento. A linha de trabalho é basicamente a verificação da situação de cada servidor. Obviamente, isso será feito com muita sobriedade, respeitando os direitos das pessoas, ouvindo as pessoas. Em caso a gente tenha que tem alguma dúvida sobre enquadramento, o servidor terá a oportunidade de trazer os seus documentos se a gente tiver alguma falha na documentação da Assembleia. Enfim, e como o nosso presidente já informou, com esse resultado, nós teremos uma fotografia do nosso quadro pessoal e será trazido aos dirigentes da Assembleia para a gente verificar que medidas que terão que ser tomadas. Além das possíveis irregularidades dos funcionários reenquadrados em 2006, a normativa que era exclusiva da Assembleia Legislativa também está sendo analisada no Supremo Tribunal Federal. Mas eu creio que perda de cargos, eu não tenho expectativa que aconteça isso, porque, veja, são funcionários que já eram funcionários. A questão é que a pessoa que tinha um cargo inferior foi enquadrada num cargo superior. Então, em tese, essa pessoa que houve o enquadramento equivocado, ela voltaria para o cargo correto, que seria um cargo inferior do que ela está enquadrada hoje, por conta dessa legislação que a gente entende que é inconstitucional. Mais 14 municípios do Paraná estão com epidemia de dengue. Ao todo, já são 46 cidades em situação de alerta. Segundo o boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde, apesar da queda nas temperaturas, as regiões Norte, Noroeste e Oeste do Paraná permanecem com condições climáticas favoráveis à reprodução e desenvolvimento do mosquito da dengue. Daqui a pouco, Operação Liberdade da Polícia Civil prende 194 pessoas por tráfico de drogas no interior do Paraná. O novo viaduto da BR-277 em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, já está liberado para o tráfego de veículos. O viaduto é uma das obras que compõem o novo contorno da rodovia e que inclui a duplicação de 11 quilômetros de pista. A BR-277 de Curitiba, a Foz do Iguaçu, tem 626 quilômetros, principal corredor da safra do interior do estado, Paraguai e parte da Argentina. É a rodovia mais movimentada do Paraná, com a média de 50 mil veículos por dia. O trecho mais crítico é no município de Campo Largo, com 125 mil habitantes.
Os acidentes são constantes pelo conflito do trânsito urbano com a rodovia. É uma rodovia com muita preocupação para nós. Muitos acidentes, vítimas fatais, de forma sucessiva. É preocupante mesmo. São crianças sendo transportadas, cruzando a rodovia para ir para a escola, as mulheres que vão ao trabalho, os homens que vão ao trabalho. Isso tem trazido muito transtorno para a cidade. Hoje, felizmente, parcialmente se resolve um pedaço do nosso problema. A duplicação de 12 quilômetros começou em abril de 2012 e, além do viaduto inaugurado, estão previstas 2 trincheiras nos principais cruzamentos da cidade. A conclusão das obras é para o segundo semestre deste ano. Os moradores do bairro Itaqui, aqui em Campo Largo, que promoveram vários protestos para a construção de uma trincheira neste local, vão ter que esperar mais um pouco. O governador e o presidente da concessionária disseram que estão estudando a possibilidade de um projeto nesse sentido, mas não deram uma certeza nem um prazo. Temos negociado todas essas demandas que são apresentadas, as necessidades nessa rodovia. Está sendo estudado junto à concessionária esta possibilidade. À medida que a gente conclua por essa necessidade, que está identificada a necessidade, a partir então das conversas com o governo, como nós vamos incluir essa trincheira ou esse viaduto dentro da concessão. Essa é a discussão que se tem hoje. As notícias não são boas para a população de Itaqui, mas para a senhora Mercedes Benato, que mora na Vila da Lagoa, perto do viaduto inaugurado, foi a melhor obra que aconteceu em Campo Largo. Era complicado, que Deus agora vai endireitado, certo, né? Vai ficar bom. Foram gastos R$ 7.600.000 somente no viaduto. O trecho faz parte do principal corredor de transporte agrícola do Paraná. A Polícia Civil realizou esta semana a Operação Liberdade, que cumpriu 415 mandados de busca e apreensão em municípios do interior. 194 pessoas estão presas por tráfico de drogas. 49 armas foram apreendidas, além de 59 quilos de maconha, 13 de cocaína e 2 quilos e 800 gramas de crack. O Ministério da Educação autorizou a certificação dos estudantes que conseguem nota média no Enem. Muita gente não sabe, mas desde 2009 o MEC liberou o certificado do ensino médio com as provas do Enem. Para conseguir o certificado do ensino médio antigo segundo grau, não precisa o comprovante de escolaridade, basta apenas a certidão de nascimento e provar que até o dia da prova tem 18 anos. Depois é só fazer o teste e conquistar os 450 pontos nos 4 blocos e 500 pontos na prova de redação. O Paraná tem cursos públicos intensivos para jovens e adultos, porém são diários e pode durar 2 anos. Bom para as escolas particulares que estão investindo em conteúdos específicos para diminuir a carga horária. Hoje é uma grande oportunidade para a pessoa que está muito tempo fora da escola retornar aos estudos. Afinal de contas, esse é o processo. Tem que ter 18 anos completos, não precisa comprovar a escolaridade, o que é extremamente salutar para o aluno. E ele tem essa condição de retornar à escola numa roupagem não tão exigente, que é todo dia de aula. Então, quem está muito tempo fora da escola vem em uma aula apenas na semana, tem todo um conteúdo trabalhado específico por matéria, que ajuda ele na hora da prova, que é a prova que o Enem, que o MEC realiza todo fim de ano. No ano passado, 700 pessoas no Paraná conseguiram o certificado. A maioria, segundo o professor Enerson Torres, é de escolas particulares. Hoje nós temos milhares de pessoas que ainda não concluíram o ensino médio ou que estão fora da escola. E vem nessa oportunidade uma maneira de retornar aos estudos, de, enfim, enganjar-se aí num melhor emprego. A questão do concurso público, que também é algo que exige o ensino médio. Uma faculdade. Uma faculdade. Vladimir Lopes só cursou o básico e estava 17 anos fora da escola. Fez um curso de 6 meses, uma vez por semana, e conseguiu o certificado. Mas para entrar no mercado de trabalho, né? Que hoje em dia, quem não tem o ensino médio dificilmente consegue alguma vaga em qualquer setor. Tivemos que se empenhar muito durante esses 6 meses.
tanto estudar como na escola, como em casa, se preparar bastante para conseguir isso. Agora, a perspectiva minha é tentar um concurso público. Um estudo recente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, mostrou que o Brasil precisa construir 39 bibliotecas por dia nos próximos 7 anos para cumprir a lei federal criada em 2010. A lei prevê que toda escola pública ou privada tenha seu próprio espaço de leitura até 2020. A defasagem do Brasil é de 128 mil bibliotecas. No Paraná, mais de 40% das escolas não têm uma sala de livros. Isso significa que o Estado teria que construir mais de uma biblioteca por dia até 2020 para cumprir a legislação. As empregadas domésticas agora podem comemorar. O Senado concluiu a votação da emenda constitucional que altera as regras de contratação dos empregados domésticos. Com as novas regras, os domésticos têm os mesmos direitos trabalhistas das demais categorias, como fundo de garantia, 13º e aposentadoria pelo INSS. Temos mudanças que são imediatas, que não dependem de regulamentação, e a principal delas é a jornada de trabalho de 8 horas diária e 44 semanais. Essa é uma mudança imediata. Também é uma mudança imediata a submissão dos trabalhadores aos acordos e convenções coletivas, que pode estimular a discussão, a formação de sindicatos, de empregados domésticos e uma maior atuação dos sindicatos que já existem. As outras mudanças, a lei capciosamente se reporta, a emenda constitucional capciosamente se reporta a uma espécie de lei regulamentar. Então, tanto o fundo de garantia como o adicional noturno, que já podiam ser desde logo aplicáveis, a lei deixa uma ambiguidade de interpretação. Possivelmente nós vamos ter 2 interpretações. Uma interpretação que deve se aplicar de imediato à regulamentação que já existe para o trabalhador seletista. Mas existe uma ambiguidade da forma como foi redigida essa PEC para que se espere, que se aguarde ainda uma norma que vá regulamentar com mais detalhes isso. É de se estranhar essa postura do Constituinte, porque desde 2001 já existe a possibilidade de recolhimento do fundo de garantia facultativa ao empregador. A Constituição fala em regulamentação, e essa regulamentação pode ser entendida até por ato do presidente da República, por decreto ou uma lei ordinária. O tempo fica bom em todo o estado a partir de amanhã. Chove ainda em todas as regiões, mas as temperaturas ficam amenas. Em Curitiba e na Lapa, o dia será de sol com muitas nuvens. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 26 graus. Em Toledo, a máxima será de 31 graus. Em Maringá faz calor, 32 graus. Está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais. A gente te espera às 2h30 da tarde. Até lá. Boa semana. Bom feriado de Páscoa.